E se aquele conselho, sabe, aquele que parece vir do melhor lugar, com a melhor das intenções, e se ele for, na verdade, a coisa mais destrutiva que alguém poderia dizer? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa fábula sobre isso, sobre a coragem de seguir um caminho que às vezes ninguém mais parece entender. Para começar, vamos conhecer nossos dois personagens centrais, que têm visões completamente opostas sobre o que é ajudar alguém. De um lado, a gente tem o Ariston. Ele é um artesão das palavras e as histórias dele são tipo espelhos que coçam a cabeça por dentro, sabe? Do outro lado tem a Dória, uma sacerdotisa. As palavras dela já são como almofadas, dão um conforto imediato, mas no fundo nunca incomodam de verdade. E o palco para essa história toda é um lugar chamado Lúmenia. Mais especificamente, uma grande assembleia nas nuvens altas. Lá se reúnem todo tipo de vozes, até seres divinos, todos com um objetivo em comum: encontrar os melhores caminhos para ajudar os mortais. Pelo menos é o que dizem. É nesse cenário grandioso que o Ariston é chamado para apresentar uma das suas fábulas. E o resultado? Bem, um silêncio pesado, desconfortável toma conta de todo o salão. E quem quebra esse silêncio é a Dória. Ela chega com uma pergunta que é afiada, cortante. Ela vai direto no ponto que a arte do Ariston provoca em todo mundo. Uma pergunta simples, mas perigosa. Adianta para alguma coisa? Uma pergunta sobre utilidade. E aí a Dória bota as cartas na mesa. O argumento dela é claro. Para ela, uma ajuda que funciona tem que ser fácil de engolir, tem que vender. Sabe? Palavras doces, conselhos que agem como um cobertor quentinho. Na visão dela, o caminho certo é o do consolo, não da provocação. Mas, antes que o Ariston consiga pensar numa resposta, uma presença muito, mas muito mais antiga entra no debate, e essa intervenção muda completamente o rumo da conversa. Essa voz é de Clotia, uma das tecelãs do destino, e a frase dela, gente, é uma revelação. Ela basicamente diz que o tal conselho útil da Dória é, na verdade, uma tesoura. Uma ferramenta para cortar aquilo que é único, que é diferente, que incomoda e sempre oferecida com a desculpa de que é para o bem do outro. E para que todo mundo entenda o que ela quer dizer, Clotia projeta umas visões no ar. A gente vê um ferreiro que fazia espadas perfeitas, agora tentando ser um pintor delicado e suas espadas quebrando. A gente vê uma curandeira que largou suas ervas para decorar rituais e agora as aldeias não têm quem trate as febres. E um músico que tocava uma flauta que emocionava, agora virou um vendedor de palavras que ele mesmo não sente. O ponto da Clotia é exatamente este. Essas visões trágicas são o resultado direto de uma vocação que foi interrompida. É o que acontece quando alguém de fora impõe a própria ideia do que é correto, dizendo: olha, essa sua trama aí não serve para nada, melhor tecer do jeito que eu acho certo. E aqui ela faz uma distinção que é, olha, genial. Para ela, aconselhar de verdade é como oferecer uma lanterna, é mostrar uma outra possibilidade, uma outra luz. Não é pegar o leme do barco da outra pessoa e forçar uma mudança de rota só porque aquele caminho não faz sentido na sua lógica de utilidade. Para somar a essa ideia, chega Eiron, o deus dos entretons, das nuances. E ele diz que muitas vezes esse tipo de conselho não nasce de um desejo genuíno de ajudar, nasce de um desconforto, de uma vontade de controlar aquilo que não se consegue entender. E para fechar esse ciclo de sabedoria, aparece Mnemeia, a deusa da memória, para nos lembrar de uma coisa fundamental. O valor verdadeiro do trabalho de uma alma não se mede pelo lucro imediato, pelo aplauso fácil. Tem sementes que levam gerações para virar árvore. Ok, depois de toda essa aula dos deuses, a gente fica pensando, como é que o Ariston reagiu a tudo isso, né? Vamos ver. E aí, finalmente, a gente ouve a voz do Ariston. A razão dele não tem nada a ver com o mercado, com estratégia. É uma questão de obediência a um chamado interno, silencioso. Ele diz que tentar escrever de outro jeito, mesmo que usando palavras bonitas, o faz sentir como se estivesse mentindo com flores. Mas a Dória, claro, não se convence. Ela continua cética. E ela lança uma última pergunta, focada no resultado prático, no futuro. Ela questiona o sentido de um caminho que talvez leve à solidão, à incompreensão. No fim das contas, o que terá adiantado? Ariston volta para sua oficina, e aquela dúvida plantada pela Dória continua ali, assombrando. A tentação de escrever algo mais direto ou mais fácil de agradar, ela é real. O eco da pergunta adianta não é algo que se cala assim de uma hora para outra. Só que ele percebe uma coisa. Toda vez que ele tenta seguir esse conselho, o fogo que ele tem dentro do peito diminui. E essa percepção muda tudo. Ele escolhe então permanecer fiel ao seu ofício difícil,
ao seu chamado de colocar espelhos onde a visão pode até ser bem desconfortável. E essa é a sabedoria final que os deuses anotam no grande livro das coisas aprendidas, a autoridade máxima sobre o propósito de uma vida interna. A sugestão é clara: ouvir, filtrar o que pode ser útil, mas devolver ao vento qualquer tentativa de controle externo sobre a própria vocação. E a fábula termina nos deixando com essa reflexão. Uma pergunta sobre as pressões que a gente sofre, sobre as vocações essenciais que precisam ser defendidas, protegidas. Fica a pergunta no ar. Qual é aquela chama interior que simplesmente não pode se apagar? Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.